a Cristiane Rezende, do grupo editorial Scortese. A Scortese edita, imprime e comercializa livros desde 1982. Hoje estamos aqui para o evento de lançamento do livro Inteligência Competitiva em Tempos de Crise, da Conceição Gonçalves e do Alfredo Passos. O livro vocês adquirem no site das livrarias Asa Bessa e da Amazon. O Eliakim Batista, do grupo editorial Scortese, que está aqui com a gente, vai conduzir o evento de hoje. Olá, Eliakim. Olá, Cristiane, boa noite a todos os presentes. É uma alegria estar aqui nessa noite para o lançamento do livro Inteligência Competitiva em Tempos de Crise, da Conceição Gonçalves e do Alfredo Passos. Mais um recadinho que eu quero dar, que até a meia-noite de hoje, na livraria Asa Bessa, o livro da Conceição e do Alfredo estará com 5% de desconto. Boa noite, Alfredo, boa noite, Conceição. Tudo bem com vocês? Boa noite a todas e todas, né? Muito obrigado pela participação. Tudo bem, graças a Deus. Boa noite a todos, obrigada, estava Conceição. Perfeito, ótimo. Boa noite a vocês, boa noite aos participantes. Para começar esse lançamento de hoje, eu gostaria que vocês se apresentassem, que a Conceição se apresentasse lá de Portugal, o Alfredo também fizesse sua apresentação. Quem são vocês? Ok. Vou começar. Eu vivo em Portugal, no norte, no Minho, pertinho da fronteira com a Galiza, e quero agradecer à editora, à Scortese, pelo apoio e pela divulgação do nosso livro, escrito numa língua dividida em duas, em português de Portugal e português do Brasil. E quero agradecer ao Alfredo pelo desafio que me lançou para escrever este livro e ao público que está hoje aqui connosco a assistir e a partilhar connosco este momento. Eu tenho um mestrado em Inteligência Competitiva pela Universidade de Porto e uma especialização em Inteligência Estratégica para Organizações Inovadoras da Universidade de Alicante, em Espanha. Sou membro do grupo de Inteligência Competitiva do Grupo de Excelência de Inteligência Competitiva do Conselho de Administração Regional de São Paulo e fundadora da Escola de Inspiração Majorada de la Marca Personal em Espanha e recentemente também membro do sindicato novo criado em Portugal que se chama SUICERP. Trabalho na administração pública e como profissional de inteligência competitiva dedico-me a ajudar pessoas e empresas a tomar decisões. Além disso, também comecei há algum tempo a escrever sobre inteligência competitiva. Este é o segundo livro, eu já tenho um terceiro publicado e um quarto a caminho. Considero-me uma profissional multidisciplinar, com versatilidade e que gosta de partilhar informação. E passo a bola ao Alfredo, ao coautor. Muito obrigado. Então, uma vez mais, boa noite a todas e todos. Meu nome é Alfredo Passos, a minha formação, eu tenho doutorado em administração e tenho uma especialização então, em inteligência competitiva. Eu trabalhei em algumas empresas como Rede Globo de televisão, trabalhei no Grupo Saint-Gobain, trabalhei na IDS, hoje na empresa HP, e fiz uma carreira também paralela acadêmica. Eu fui professor da SPM por 25 anos e hoje eu atuo na área de educação e treinamento. E esse, com a ajuda da Conceição, é o meu 10º livro. Então, estou bastante feliz também, porque é um fato muito interessante, marcante e muito honroso para a minha pessoa. Muito bem, muito bem. Eu gostaria de saber agora um pouquinho sobre esse lançamento de hoje, Inteligência Competitiva em Tempos de Crise. Como que nasceu a ideia, como foi a parte de escrita e o que o livro nos traz? Conceição?
som de vocês, só um minutinho. Podem ativar o som. Obrigada. Este livro surgiu no decorrer da pandemia, mas logo no início, e foi um desafio do Alfredo que me lançou e eu achei, olha, bacana, vamos tratar disso, e decorreu muito, muito bem, conseguimos conciliar tudo aquilo que pensámos e organizar também sem qualquer problema. E foi uma ideia surgiu tipo uma bússola para conduzir as pessoas e as empresas a não se perderem nesta crise, mas a conseguirem gerir os seus negócios e ajudá-las a procurar profissionais que as pudessem encaminhar para levarem a bom porto sem se perderem muito. E como nós chamamos, conquistar e manter-se no terreno sem perder clientes e até mesmo como ganhar clientes novos. Joia, joia. Alfredo gostaria de acrescentar algo? Então, eu queria só acrescentar o seguinte: o nosso trabalho teve como objetivo justamente ter uma divisão entre o que é a parte teórica, vamos dizer assim, conceitual, o que é especificamente inteligência competitiva, como a inteligência competitiva se desenvolve, como é que pode ser aplicada, qual é o momento para as empresas, que foi justamente a parte escrita pela Conceição em português de Portugal, foi a primeira parte do livro. E a segunda parte, que é em português do Brasil, eu fiz exatamente algumas questões mais de reflexão e aplicação do que foi apresentado na primeira parte. Então, isso que é interessante da gente ter podido trabalhar nesse sentido. Joia, joia, muito bom. E agora uma curiosidade, como vocês se conheceram, Conceição em Portugal e o Alfredo aqui no Brasil? Nós já nos conhecemos há alguns anos, eu não sei precisar quantos, mas desde que eu penso que quando eu estava a fazer mestrado, por isso já tem cerca de uma década. E fomos trocando algum conhecimento, quando eu estava a estudar a inteligência competitiva descobri o Alfredo e foi depois vendo o que é que ele fazia e começar a perceber também e a entender a inteligência competitiva. Foi aí que surgiu também o primeiro livro, que se chama exatamente Inteligência Competitiva, que depois eu fui estudar e abordar, e aqui em Portugal não se ouvia falar. Eu fui aluna do primeiro curso e a primeira pessoa a ser formada na área cá em Portugal. E a partir daí é que fomos trocando sempre alguma coisa e ver o que é que cada um fazia. Eu estudei o Alfredo e fomos acompanhando um ao outro até agora. Bacana, bacana. Quero deixar mais um recadinho para você que nos assiste, que caso você queira fazer uma pergunta, coloque o seu nome completo no chat, que daqui a pouco nós vamos começar a chamar aqueles que queiram fazer alguma pergunta. Bom, eu gostaria também de saber dos dois, qual que é o público que vocês esperam atingir com o livro de vocês? Tem um público específico? Não, qualquer pessoa pode ler? É para o empresário? Enfim. É para qualquer pessoa, porque eu acho que conseguimos transmitir de forma pessoal, porque as pessoas também precisam de se autoliderar. E neste mundo de pandemia e de crise, todas as pessoas passaram ou estão a passar por essa fase, às vezes, de como conseguir gerir e ter até mesmo inteligência emocional para se ambientarem até no ambiente de trabalho, familiar, gerir a vida pessoal como a profissional. E para os empresários, que é a área mais abrangente e que precisam e que estão a passar por mais dificuldades para gerir toda esta situação. Negócio nestes ambientes tão incertos.
e voláteis, no mundo VUCA, certo, Alfredo? Exatamente. Acho que quando a gente está falando, né, de um mundo incerto, de um mundo absolutamente, né, agora sem precedentes e principalmente sem nenhuma certeza, é extremamente importante. E também uma das discussões que a gente fez é muito relacionado tanto ao profissional da média empresa quanto ao empresário da média empresa, porque justamente são esses que, de uma certa forma, nem sempre ou tem tempo, ou estão com acesso, ou estão fazendo, né, pesquisa numa área mais específica como esta. Então, isso acaba, por vezes, tornando mais difícil, né? Quem tem mais recursos, obviamente, o profissional da grande empresa, está sempre viajando ao exterior, tem um pouco mais de familiaridade, pode ter ouvido falar mais nesse assunto, né? E principalmente quando a gente fala de Brasil e um país tão grande como é esse, então é completamente diferente a percepção, né, no norte do que no sul, né? Então é um pouco isso que a gente procura fazer, algo que pudesse ser entendido por quem está exatamente com o desafio de crescer, né? Daí que vem a questão do conquistar e manter clientes, né? De justamente se começar a perceber que esse é o momento que eu tenho que manter por conta da pandemia e também por conta da pandemia conquistar, porque afinal de contas uma empresa tem que ser perene, pensar, né, no seu futuro, e não dá para simplesmente ficar pensando dia a dia como a gente está vivendo com relação à pandemia, né? Tá joia, tá joia. Alfredo, só vou pedir um favor para você falar um pouquinho mais alto, que as pessoas estão falando que não estão conseguindo te ouvir direito, tá ok? Bom, outra pergunta. Tá bom, tudo bem. Outra pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é como conseguir novos clientes e manter aqueles clientes fiéis nesse período tão difícil de pandemia e que o mundo se encontra? Isso são dicas que nós deixamos neste livro e que não vamos querer contar tudo aqui, que é para as pessoas Tá certo. terem curiosidade de ler o nosso livro. Ótimo. Eu vou acrescentar aqui, pelo menos, né, dar um spoiler, né, como é que se diz, no seguinte aspecto. Atualmente, o que é extremamente importante, quer para um profissional, quer para uma empresa, é fundamental pensar que o eixo mudou. Eu não tenho mais que pensar no meu produto, eu tenho que pensar no meu cliente. Se eu não pensar no meu cliente, se eu não entender esse meu cliente, que mudou na pandemia, né? A sociedade mudou, a forma de comprar, a forma de se relacionar, essa forma toda se modificou. Então, eu preciso entender exatamente quem é esse meu cliente e o que está acontecendo com ele. Porque senão, efetivamente, aí é que começa o problema. Eu fico achando que ele precisa de algo que, na verdade, ele não precisa, e eu estou esquecendo de ver se ele precisa de alguma outra coisa que eu não estou entendendo. Então, ou seja, eu preciso estar mais perto, eu preciso fazer pesquisa, eu preciso estar entendendo esse meu cliente. E com isso eu vou entender futuros clientes. Joia. Posso acrescentar? À vontade. Que precisamos de desapegar de uma realidade que já não existe, porque isto está a mudar muito rapidamente e as pessoas precisam de se adaptar ao mundo novo. Está em constante mudança. Tem razão, verdade. Bom, agora eu gostaria de chamar o Miguel, que o Miguel desative seu microfone, pois ele tem uma pergunta para os autores. Boa noite, Miguel. Boa noite, Eliakim. Prazer estar aqui com vocês. Parabéns aos autores aí por mais uma conquista. Falar de um tema fundamental para as nossas empresas. Parabéns, então. Eu sei quanto é difícil, né, gerar um filho, né? Afinal, um livro já era quase que um filho. E agora está lançando o filho está aí lançando, agora vamos ver se ele cresce. Depender de mim, né? Fiquem tranquilos que eu farei toda a publicidade lá no LinkedIn e apoiarei aí o livro de vocês. Vamos para o título, né, que me parece sempre uma das coisas mais difíceis de se fazer num livro, de se fazer numa dissertação ou numa tese,
definir o título, né? A minha provocação é, no conceito de vocês, o que é inteligência? E levando para aquilo que é o livro, eu podia começar porque inteligência pode ser sabedoria, mas tendo em conta o livro, eu digo que é como cada um de nós não sabe tudo, que devemos ser mais humildes mesmo e procurar aquilo que os outros sabem e principalmente expertos nas áreas que precisamos de ajuda e procurar ajuda especializada para conseguirmos levar a bom porto os nossos barcos. Tem uma característica muito interessante, que é a seguinte: enquanto a inteligência competitiva, né, a tradução do competitive intelligence dos americanos, da língua inglesa, foi adotado, né, na maioria dos países, na maioria dos continentes. No Brasil, nós temos uma outra peculiaridade, que é justamente o sobrenome. Então, muito se adotou no sentido inicial que inteligência competitiva faz única e exclusivamente análise sobre a competição e concorrência, e como isso, de uma certa forma, estava deixando alguma confusão, então começaram a surgir vários outros sobrenomes. Então, hoje nós temos no mercado inteligência de mercado, propriamente dita, nós temos inteligência de vendas, inteligência comercial, que, vamos dizer, de uma certa forma, também caracteriza vários mundos, mas também, obviamente, isso acaba confundindo um pouco. Então, por isso que a gente resolveu deixar um pouco no original e procurando, né, transmitir esse conhecimento e essa teoria a partir justamente de uma referência, né, que é uma referência internacional, que é uma associação que a gente faz parte, que chama-se SAP, que foi fundada nos Estados Unidos lá pelos início dos anos 80 e que trabalha esse assunto no sentido de mostrar que esse é um tema de estratégia, ou seja, quando eu estou querendo buscar uma direção para a minha empresa, quando eu estou procurando reposicionar o meu negócio, quando eu estou procurando pensar em crescimento para o meu negócio, é extremamente importante eu pensar a questão da estratégia e eu começar a entender e fazer a análise do ambiente. Ou seja, isso claramente mostrando que eu começo a fazer algumas análises para poder ter uma tomada de decisão melhor e com menores riscos. Tá joia, tá joia. O Miguel está dando um positivo, que a pergunta foi respondida. Muito obrigado pela sua participação, Miguel. Agora eu gostaria de chamar o senhor João Cortez, editor da nossa editora, que ele também tem uma pergunta para vocês. Eu vou seguir a linha do Miguel. O Miguel fez a provocação, eu vou na linha dele. Muito bacana. E como vocês estão lidando, em termos de livro, evidentemente, com a desinformação? Nós estamos sofrendo, o mundo sofria a quantidade muito grande da desinformação. Agora, então, nós estamos vivendo a epidemia da desinformação que prejudica essa própria inteligência, né? Então, eu gostaria de saber o que o livro tranquiliza, o que ele acalma, o que ele mostra de como lidar com essa desinformação que tomou proporções muito grandes. Eu quero referir é que os profissionais de inteligência competitiva, e porque têm uma conduta que está definida na SCIF, de ética, e nós regemos por princípios éticos, por isso o nosso papel é levar a informação correta às pessoas e fazê-las entender e diferenciar aquilo que está correto e aquilo que não está correto. O fato de estarmos ligados a uma associação que nasceu nos Estados Unidos, mas é global, ela está nos 5 continentes e ela faz com que todos que são os seus membros assinarem um código de ética, que é justamente de respeitar as leis de cada país, de respeitar a cultura de cada país, de procurar mostrar transparência, não fazer nada de forma ilegal, né? Não
pensar em informações que não são as informações públicas. Então, isso ajuda muito na formação e também nós procuramos mostrar e dar essa referência para o leitor, que é justamente a gente está saindo de algo que está consolidado, algo que já vem sendo discutido há muito tempo e que, portanto, existem princípios e valores para justamente não entrar nesse caminho de fake news, né, nesse caminho de fazer qualquer trabalho que incentive esse tipo de situação. Transmitir confiança é o nosso papel. Boa. Está respondido, Sr. João? Está agradecendo. Muito obrigado, Sr. João, pela participação. Boa pergunta. Bom, agora a Daniela, ela tem uma pergunta, ela colocou no chat, mas se ela quiser desativar o microfone, fique à vontade. Boa noite, Daniela. Oi, boa noite a todos, Alfredo, Conceição. Muito bom esse projeto desse livro e o Alfredo sabe, trabalha há muitos anos na área. Tem uma pergunta, gostaria de saber, na visão dos autores, né? A gente está vivendo um cenário de crise, incerteza e é muito provável que isso se repita ao longo dos próximos anos. Então, eu quero saber qual a visão de vocês. Inteligência competitiva realmente tem chance de ganhar mais espaço, de estar na agenda estratégica dos executivos, tem chance de contribuir com o gerenciamento de crises, de incertezas, de riscos nas empresas. Então, eu queria saber a visão de vocês e quero saber se vocês abordam esse assunto no livro, tá? Mais uma vez, parabéns pela iniciativa e gostaria de ouvir vocês agora. Obrigada. O nosso foco são as pessoas e a inteligência competitiva estuda cenários e então nós conseguimos prever ou ter previsões sobre aquilo que pode acontecer. Daí nós conseguimos ajudar a mitigar os erros e reduzir as incertezas do público, das empresas, das pessoas, nos ambientes onde estão inseridas. Bom, então, uma continuada. Obrigado, Tânia, pela pergunta. Ela é muito interessante porque nos ajuda a ressaltar os momentos diferentes da atividade. Quer dizer, Portugal vive um momento com essa atividade. Lá se fala em inteligência competitiva e os trabalhos são nessa linha, ao passo que no Brasil tem um pouco essa outra questão que eu estava comentando, que é do sobrenome. E acredito, e um pouco que a gente começou a desenvolver no livro, é que a gente vai para outro momento, que é justamente agora da gente mostrar, né, nós profissionais, vejo que nós temos a responsabilidade de mostrar claramente que inteligência competitiva faz mais do que única e exclusivamente analisar a competição e a concorrência. Então, pode sim olhar e ficar mais atento, por exemplo, ao olhar para os clientes. Então, é isso que nesse momento nós discutimos. Existem várias outras aplicações, mas nós vemos que nesse momento, né, principalmente o Brasil sofrendo mais no sentido de empresas, né, médias e pequenas, que estão ficando, as médias numa situação muito difícil, pequenas que estão fechando, que poderia ser mais interessante, mais importante falar em clientes, portanto, dar esse direcionamento, porque a gente acredita que, enquanto, né, Portugal vai viver a vacinação de uma forma mais rápida, nós no Brasil vamos viver, como estamos vivendo, de uma forma mais lenta, nós vamos demorar mais. Então, portanto, essa preocupação e essa atenção com relação aos clientes. Muito obrigado pela sua participação, Daniela. Bom, a próxima pergunta é da Cristiane Rezende, que é da equipe da Escortece. Olá, boa noite a todos. Eu acho que a pergunta que eu vou fazer, eu tenho a impressão que o Alfredo já meio que começou a responder ela. Aqui vocês colocam, né, como conquistar e manter clientes no Brasil e em Portugal. Eu queria saber se existe alguma diferença entre o cliente português e o cliente brasileiro, né? Como lidar
vocês, nesse livro, né, quando vocês começaram a fazer o estudo, né, da inteligência competitiva, visando esses dois países, se vocês conseguiram detectar alguma diferença em termos de comportamento do público brasileiro e do público de Portugal? Eu diria que a maior diferença que notamos nesta fase de crise, de pandemia, foi nas lideranças. E aquilo que os nossos líderes, principalmente os governamentais, transmitem ou não confiança, no caso, ao povo de cada país, e acho que se nota uma diferença entre os dois países. Especialmente com relação quando a gente diz ao otimismo e à própria vida. Então, assim, o que a gente percebe? Quando a gente fala de consumo, enquanto Portugal já está vivendo um momento de até ter uma certa e uma relativa normalidade, nós aqui no Brasil estamos passando por um momento totalmente diferente. Então, a sugestão e a condução, né, do que nós escrevemos é no sentido de observar, de estudar, porque existem características bem específicas e isso é extremamente importante. E para uma empresa, portanto, que talvez possa ter uma matriz em Portugal e uma filial no Brasil, ou uma filial aqui, matriz lá, ou vice-versa, é extremamente importante olhar que nós estamos com dois momentos. Então, não dá mais para fazer algo assim empacotado, né? Não é possível fazer algo que o comportamento do português é igual ao brasileiro, porque obviamente não é, e também as características de compra também são diferentes. Então, é importante, mais do que dar uma receita, a gente procura incentivar o fato do estudar, do analisar, do ficar mais atento e principalmente conversar, né? Realmente se colocar à frente para entender e conversar com esse cliente, não ficar única e exclusivamente fazendo um trabalho de escritório de home office, que não ajuda. Ouvir. Ok, obrigada. Joia. Agora eu tenho uma pergunta que é: quem é mais desconfiado? O brasileiro ou o português? Assim, ao certo, eu não posso responder, porque eu acho que os dois povos têm nível de desconfiança e de confiança. Joia. Eu acho que é o português, eu. E dos momentos. O Alfredo deu risada aí, porque ele não quer responder, Alfredo. Não, eu ia dizer o seguinte, nós temos algumas regiões do Brasil onde a desconfiança é muito clara, né? Então, Por exemplo, que região? Minas Gerais, né? É um Belo Horizonte, né? É um mercado que as pessoas precisam ficar mais atentas, porque o que acontece? As pessoas não embarcam na primeira campanha de propaganda, né? Ou na primeira venda, ou numa coisa que está chegando. As pessoas têm um pouco mais de vontade, necessidade, interesse em conhecer mais, para ver se alguém perto já comprou aquele produto ou aquele serviço. Então, é exatamente esse tipo de situação que precisa ser estudado. Diferente, por exemplo, de Curitiba, que é um lugar onde muitas empresas fazem mercado teste. Então, eles estão mais acostumados a essa experimentação e servir de laboratório, então as pessoas têm um outro tipo de comportamento, que é diferente, portanto, de outras regiões do Brasil, né? Então, isso que é importante para uma empresa perceber. Bacana, bacana. Está sendo uma grande aula essa live, esse lançamento para a gente. Muito obrigado aos dois autores. Bom, um grande desafio que as empresas tiveram na pandemia foi colocar suas equipes em casa, colocar suas equipes num home office improvisado e bem rápido. O que vocês acham das pessoas passarem a trabalhar em home office e o que vocês esperam do futuro? Os prédios comerciais vão começar a fechar e as pessoas trabalhar da sua própria casa ou não? Aos poucos tudo vai voltando ao normal. Eu penso que nunca mais vamos voltar ao normal, que nos vamos adaptar para um novo modo de viver e de trabalhar. E que estamos a passar
uma mudança de desenvolvimento de habilidades para o desenvolvimento de mentalidades e de capacidades. E o mundo está a passar pela transformação, que eu acho que ainda está a começar, mas vai transformar-se e vai no sentido de conciliar a vida pessoal com a vida profissional, com outro tipo de horários mais flexíveis, para as pessoas conseguirem lidar com as duas situações, e que nunca mais vai voltar a ser aquilo como conhecíamos. E eu até acredito que mesmo os mercados de rua, o comércio, também vai ter que repensar a sua forma de estar e de estar mesmo. Eu até tenho dúvidas que cá em Portugal existem muito os shoppings, e eles sofreram muito nesta altura porque tiveram que estar fechados, porque não tinham abertura para a rua. E eu acho que até eles vão ter que se pensar noutra forma de estar no mercado, e que isso vai, não acredito que volte a ser como é. Eu vejo que no Brasil também tem algumas características muito voltadas a essa direção, onde principalmente o que a gente percebe claramente é que nós tivemos que fazer uma evolução de 5 anos em 1. Praticamente algumas, né, principalmente essa questão da digitalização, essa questão do comércio eletrônico, muitas empresas estavam pensando, até tinham projetos, até estavam desenvolvendo, e na verdade ainda não tinham pensado de uma forma mais definitiva e conclusiva. E que nesse momento de pandemia tiveram que claramente resolver e fazer. Hoje em dia, praticamente, né, todo mundo está falando em transformação digital e correndo muito nessa direção. E claro que o varejo está procurando se reinventar nesse sentido, né? O retalho, que tem que haver um investimento. O nome para Portugal, né? A gente fala varejo aqui, eles falam retalho lá. Então, o investimento agora é no digital. Então, o investimento é fortemente no digital, e também, claramente, as empresas vão ter esse desafio. O que é que eu vou fazer, de repente, com a minha questão física, né? Seja ela uma loja, seja ela um escritório. O quanto eu vou dispensar, na verdade, desse espaço, né? Porque, na verdade, se eu também vou fazer uma operação digital, então isso também me remete a pensar se eu fico num determinado tamanho, se eu fico no escritório ou não fico, né? Então, isso tudo vai começar a ser discutido. Mas, claramente, também nós acreditamos que construir edifícios da forma que estavam sendo construídos, né? Com muita grandiosidade, com muita tecnologia, com muito espaço, isso é uma coisa que realmente passou. Aproveitando que o Alfredo e que a Conceição falaram, eu também acho que nunca mais vai voltar como era, pelo menos aquilo que as pessoas esperam, com a expectativa, né? A gente tem que aprender a lidar com a expectativa, né? Você fala, ano que vem... Agora, eu acho que nós vamos ter laços de família melhores, as pessoas vão voltar a dar valor aos seus amigos, às pessoas que querem bem. A família, eu vejo a família aí como algo importante, né? No meu caso, netos, né? Eu morro de saudade dos meus netos, né? Então, eu acho que isso é uma coisa bacana. Agora, se vocês tivessem que vender esse livro, vender para o público de vocês, aliás, é o que vocês estão fazendo, né? O que vocês diriam para os seus leitores? Esse livro é diferente, esse livro tem algo interessante, esse livro tem algo de novo, algo que com certeza vai lhe ajudar, já que nós estamos falando de crise, né? O que cada um de vocês diria para o público? Nós privilegiamos as relações humanas e conseguimos perceber já que é preciso adaptações, e temos que prever também aquilo que pode vir a falhar, e temos que ter pessoas preparadas, ou devemos preparar pessoas para ocupar lugares em qualquer nível, mesmo da família ou de uma organização, porque aquilo que está a acontecer agora, nós prevemos que pode passar a ser mais constante, em vez de ser de 100 em 100 anos, que os ciclos sejam mais curtos. E então temos que estar
mais preparados mentalmente para substituirmos uns aos outros em função das crises e que não vamos estar sempre disponíveis, nem seja lá por que motivo for. E isso aí acho que as relações humanas ganham mais força e as pessoas têm que sentir-se mais, ou praticar mais humanidade para conseguirmos seguir em frente. Aliado a isso, esse livro tem um diferencial que pode ser importante e interessante para quem tem um negócio ou para quem está mesmo que trabalhando numa organização onde ele não é proprietário. A primeira parte, justamente a parte que a Conceição escreveu, é uma parte do pensar. E a segunda parte é a do agir. Então, é exatamente, você pensa, você conhece, você tem ali conceitos, você tem ali ideias, você tem ferramentas, você tem o que quer dizer, o que é inteligência competitiva, como você pode trabalhar com isso, qual a importância de você ter ou um profissional ou alguém te apoiando nisso, e a segunda parte é a ação. Então, como é que eu posso agir na minha empresa, seja um funcionário, seja um empreendedor, como é que eu faço isso acontecer para o meu negócio? Então, eu vejo que esse é um ponto importante que pode ajudar muita gente. Alfredo, criar comprometimento, engagement, certo? Que é exatamente hoje uma palavra, né, muito utilizada, né, que é a questão do engajamento, né? Então, justamente isso que é importante, né? Também despertar que essa questão aí de muita divisão entre funcionário de um lado, né, e patrão de outro não é mais o tempo do Karl Marx, né? Então, a gente precisa mais de interação, precisa de mais integração, né? As pessoas sentirem que também, nesse momento, não adianta eu querer aumento de uma empresa que justamente mal está conseguindo sobreviver, né? Então, eu preciso estar entendendo e também ser sócio, não no papel, mas no sentido de ajudar esse negócio também a crescer, né? E aliando sempre o social com o econômico. Exatamente. Joia, joia. Bom, outra pergunta que eu tenho é qual o recado, uma mensagem para aqueles empresários, também para estudantes que querem começar a estudar a inteligência competitiva. Por onde eles podem começar? Primeiro tem que ter vontade. Só depois de terem vontade e saberem aquilo que querem é que podem começar e devem começar por procurar onde estudar e com quem estudar e quais são as pessoas que já estão no mercado e que lhes podem acrescentar valor, que é uma das coisas que também nós trazemos neste livro, que é como acionar valor com esta crise. Temos que nos adaptar, ser ágeis, rápidos, éticos, transparentes, transmitir confiança e apoiar-nos em quem já tem alguma coisa para nos segurar e para crescermos a partir daí. E também a importância é justamente de, nesse momento também, especialmente aqui no Brasil, nós estamos vendo que muitos profissionais e muitas empresas estão procurando, né, soluções de tecnologia. Então, está sendo muito discutida a questão de machine learning, de IoT, a internet das coisas, a questão da inteligência artificial. Só que eu verifico que em algumas empresas, esses movimentos de buscar tecnologia, de investir em tecnologia, está sendo realizado sem um pensamento estratégico. Então, o que vai acontecer? Eu vou começar agora a ter uma relação, vou colocar um chatbot no meu WhatsApp para atender inicialmente o meu cliente. Então, eu vou fazer uma pré-venda aqui ou um primeiro atendimento
pelo chatbot. Então, quando a pessoa quiser uma informação, eu vou pelo menos perguntar, não precisa, já se sofisticou, né? A própria inteligência artificial não vai através de números, mas vai entendendo que palavras a pessoa quer. Só que, ok, ótimo, eu tenho um primeiro atendimento dessa forma agora. E depois, o que é que eu faço com isso? E aí começa a vir a questão. Esse é um dado interessante, mas aí eu vou colocar isso guardado em que lugar? E o que é que eu vou fazer com esse dado? Que é exatamente, algumas empresas estão com várias ferramentas tecnológicas e depois tem uma montanha de dados que não sabem o que faz com eles. Eu acho que esse é um ponto que, na verdade, o susto da pandemia, né, a crise, leva, de repente, as pessoas, ou pode levar para um direcionamento de gastar muito dinheiro e acabar não sendo uma boa solução. Porque daqui a pouco a tecnologia muda. Então, esse que é o problema. Se eu estou investindo em algo que depois eu vou ter que dar continuidade, como é que eu vou fazer isso se, de repente, as coisas mudaram? Né? Por isso que a gente colocou. Olha para o seu cliente primeiro, para ver se toda essa tecnologia que você vai investir compensa e efetivamente vai melhorar o seu negócio. E é aqui que surgem também novas profissões e outras desaparecem. Certo? Exatamente. Verdade. E essa conjugação que está se tentando fazer justamente quando se fala em atendimento a cliente, né? O tal do serviço de atendimento ao cliente, o tal do SAC, é exatamente isso. Muita gente está procurando fazer um forte investimento em tecnologia. Só que se você vai perguntar para as pessoas não estão querendo falar com a máquina, as pessoas estão querendo falar com pessoas. Então, em que momento eu vou colocar a máquina, em que momento eu vou colocar a pessoa? Isso eu vejo que ainda está, em algumas empresas, sendo confuso, porque em alguns momentos é só máquina ou em outro momento é só pessoa. Então, falta sempre esse equilíbrio, né? Esse bom senso em ter as duas ferramentas funcionando junto, né? Tanto pessoas como máquinas funcionando em acordo. Definir o equilíbrio pessoa-máquina. Uso dos dois. Joia. Agora nós temos uma pergunta que veio aqui pelo chat, que é da Fernanda de Sá, que é a gerente operacional da Escortece. Ela diz, primeiro ela parabeniza os autores, diz que o tema é atual e importante, depois segue a pergunta. Como vocês veem o mercado no novo normal, de uma maneira híbrida, com digital e atendimento presencial ou digital, deve de fato dominar e impor inovações no mercado? O livro traz sugestões aos novos gestores? Por enquanto vamos viver, e esperamos até que não passe muito, mas temos que viver de uma forma híbrida, porque o digital não consegue sobreviver sem o apoio humano, e o humano precisa do digital para evoluir. Por isso vão ter que conviver os dois e tentarmos... eu acredito também que esta crise nos traz é humanizar alguma coisa, sermos mais, não ser tão máquinas, mas termos também sempre um apoio humano porque vamos com certeza ter melhores resultados. Eu procuro salientar, Fernanda, pela pergunta, a questão de pensar primeiro, né, entender bem o seu cliente, entender bem o seu mercado, porque, especialmente também que nós estamos vendo algumas corridas ou empresas querendo fazer as mesmas coisas que outras grandes fizeram. Então, por exemplo, sem dúvida nenhuma, um case de muito sucesso no Brasil é o Magazine Luiza. Só que não adianta eu querer copiar o Magazine Luiza ou ir no mesmo caminho, porque eles estão nesse caminho há 20 anos. Eles não começaram o processo de digitalização ontem. Eles já começaram há muito tempo. Eles já fizeram vários investimentos em tecnologia. Eles têm um laboratório de programadores com quase 1.000 pessoas. Então, é uma situação bastante avançada. Então, eu preciso inicialmente olhar qual é a possibilidade da minha empresa, os meus recursos
para começar a entender como eu posso atender o meu cliente e, com isso, fazer uma graduação. Eu posso, né, até ter depois ferramentas avançadas, mas, nesse momento, é isso que é preciso. É eu entender que talvez o meu caminho ainda seja o caminho de estar ainda com pessoas, procurando crescer daqui a pouco para um outro tipo de utilização de tecnologia, porque usar a mesma tecnologia, o investimento é muito alto e eu não vou conseguir. Quer dizer, então não adianta, né? Muita gente, vamos dar um exemplo de empresas que estão indo muito bem. Netflix. Mas também a Netflix é nova, mas ela já tem 10 anos andando nesse caminho. Então, não é também a mesma tranquilidade de alguém que está começando há 10 meses. Né? Então, isso faz parte também da nossa ansiedade, né? E da nossa brasilidade em querer procurar fazer as coisas aí de forma mais rápida, mas nem sempre também possível. Né? Ok. Agora, nesse momento, nós já vamos nos encaminhando para o final do nosso lançamento. Gostaria que a Conceição e o Alfredo deixassem as suas considerações finais para nós que estamos aqui nessa noite e também para aqueles que vêm assistir posteriormente na TV Livre. Queria dizer uma frase que eu li estes dias. Liderar do ser humano para ser humano é o grande diferencial do novo mundo do trabalho. Eu acho que se enquadra muito bem naquilo que estivemos a conversar. Eu não sei quem escreveu isto, mas eu escrevi a frase. Queria ressaltar muito a questão de que o momento que vem se passando, sendo discutido, sendo analisado, é um momento de humanidade. É um momento de pensar em pessoas, é um momento de dar atenção às pessoas. Então, não esquecer que nós lidamos com pessoas. Nós podemos até ser uma fábrica de algo que vende para outro, eu posso ser uma fábrica de aço que vende para a montadora fazer o carro que vende para outro, mas eu estou lidando com pessoas. Então, nesse momento, é extremamente importante eu entender quem está exatamente nessa minha cadeia, né? Quem são as pessoas que estão ao redor da minha empresa, porque além de eu ter cliente, além de eu ter fornecedor, eu também tenho a comunidade. Então, hoje, também, se eu fizer um post errado ou que seja não muito adequado, as pessoas vão reclamar. As pessoas hoje têm, né, toda essa facilidade que as redes sociais permitiram. Então, é um momento de pensar muito e procurar entender cada vez mais, né, essa questão do ser humano. Que ele, por um lado, ele pode ser o seu fornecedor, mas dali a pouco ele também pode ser o seu concorrente. Então, tem situações completamente díspares, né, que a gente vai começar a viver cada vez mais. Foco nas pessoas. Foco nas pessoas. Principal elemento de todo o processo. Tem toda a razão, concordo com ambos. Quero dizer que hoje, para mim, e creio que para muitos, foi uma grande aula de como viver nesse tempo de pandemia numa organização, seja para o empresário, seja para o colaborador. Dou meus parabéns para o Alfredo e para a Conceição, foi uma noite muito gostosa e um bate-papo muito bom. Parabéns para vocês e parabéns também pelo livro. Obrigada a todos por este bocadinho. Obrigada ao Alfredo por navegar comigo nestas águas turbulentas. Obrigada ao João, ao Eliakim, à Cristiane, ao Paulo Marinho e a todos os que estiveram cá a acompanhar-nos aí no Rio de Janeiro, que eu vejo algumas pessoas no Rio, a Celeste, o Carlos, a todos, obrigada e encontramos por aí. Eu também queria agradecer, né, a todos e todas, em especial, né, a editora, o João, aqui, a Cristiane, a Fernanda, que possibilitaram que esse evento acontecesse. Também é uma honra ter trabalhado junto com a Conceição, então fico muito agradecido por isso e muito obrigado a todos. Muito bom. Ótimo. Apenas o último recado que eu deixo é que o livro Inteligência Competitiva em Tempos de Crise estava ainda na livraria Asa Bessa e também na Amazon. Convido agora a todos a desativarem seu microfone
E para os autores e para a inteligência competitiva em tempos de crise, vamos todos dar uma salva de palmas. Uma boa noite a todos. Parabéns, sucesso aos autores. Muito obrigado, boa noite a todas e todos. Boa noite.